Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando o lixo desse animalzinho fedorento, da gentalha patética dele, os capachinhos aqui, o baixo nível no hackeamento, os crimes diários, sistemáticos, é um verme fedorento que não tem vergonha nos cornos, não tem vergonha em lugar nenhum do corpo e continua me perturbando aqui, vomitando ódio na minha vida, me enchendo o saco, me perturbando, atrasando a minha vida, enfim, me fazendo perder tempo aqui aturando o bosta que esse otário é e não consigo me livrar desse animal. Enfim, enquanto isso eu vou tentando aqui, né, vou tentando me livrar dele na justiça e ao mesmo tempo fazendo aquilo que eles vão meter a patinha imunda para destruir ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo, hoje a gente eu vou trazer 3 vídeos para vocês, tá? Eu tô com tempo aqui, né, já que eu tô aturando esse animal fedorento, então eu tô fazendo muito pouca coisa na minha vida por culpa desse bandido, então vou aqui gastando, vou ocupando meu tempo, né, na verdade, fazendo os vídeos aqui do YouTube, tá? Até para aturar esse verme e torcer para alguma coisa acontecer aqui de uma forma menos pesada, né? Enfim, estou gravando os vídeos de madrugada também para não aturar aqui as provocações de baixo nível dos animaizinhos que eles estão usando aqui no entorno. E, enfim, tá? Então, hoje eu vou trazer 3 vídeos para vocês. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o pastor bolsominion que foi até Israel tentar evangelizar os judeus lá em Israel. Quer dizer, patético, ao mesmo tempo hilário e ao mesmo tempo interessante para pensar algumas questões aí, inclusive que a gente está vivendo no Brasil de hoje, tá? No segundo vídeo vou falar, fazer alguns comentários aqui sobre uma entrevista muito legal da Pilar Del Rio, que é viúva do Saramago, tá? José Saramago, e o grande escritor português aí, prêmio Nobel, tá? E falar um pouquinho aqui sobre a entrevista dela e tal, alguns comentários que ela faz, inclusive sobre a ascensão da extrema-direita no mundo, tá? Então falar um pouquinho sobre isso aí. E no terceiro vídeo eu vou trazer um adendo aqui, uma contribuição a mais para aquele vídeo que eu fiz sobre o professor Girafales, tá? E a questão do futuro da humanidade, pós-modernidade e tudo mais, tá? Então eu reli ali o roteiro do vídeo, achei que dá para falar mais algumas coisinhas aí e vou trazer isso aqui então no terceiro vídeo de hoje, tá? Então vamos começar esse vídeo agora, que é o do pastor bolsominion, tá? Antes, deixo com vocês aí mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, furar o bloqueio, os crimes desse animal fedorento, a gente conversa a respeito aqui, tá? Enfim, né, para completar essa informação, eu estou aqui também em negociações com a editora para, enfim, para publicar meu primeiro romance até setembro, tá? E aí eu aviso a vocês aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Então o pastor bolsominion, né, ele foi para Israel para tentar evangelizar os judeus lá em Israel. Então, assim, hoje no mundo, né, já vale ponderar o seguinte, antes mesmo de ler a reportagem, né? Hoje no mundo existem alguns países que são basicamente teocracias, né? Misturadas evidentemente aí com elementos modernos, ou talvez seja o caso de dizer elementos mais da história recente da humanidade, né? E tudo mais, como o debate mínimo ali né? nas esferas internacionais, nos mecanismos ali de mediação e tudo mais, mas são teocracias. A Arábia Saudita, por exemplo, né, é uma teocracia, não tem ali, enfim, né, o que rege a posição do governante é a religião, tá? Alguns outros países árabes também são assim, e Israel. Israel é assim, Israel finge ali, né, faz eleição e blá 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 e tudo mais, finge que é democracia, mas no final das contas é uma teocracia talvez aí das mais violentas. E essa figurinha aqui, o Alan Chaves, ele foi testar isso lá, né? Só que assim, sem a menor noção, né? Vamos fazer um pouquinho de reflexão sobre isso aí que ele fez lá, certo? Então, notícia aqui do Correio Brasiliense: pastor bolsonarista é hostilizado ao tentar pregar no Muro das Lamentações. Alan Chaves foi expulso do Muro das Lamentações após tentar pregar no local. E aí a notícia diz o seguinte aqui, né? A religião judaica não reconhece Jesus como Messias, diferente dos cristãos, né? Coisa que os bolsominions ainda não descobriram, né? Aí a notícia vai narrando, é coisa rápida aqui, eu vou ler a notícia rapidinho com vocês. O pastor bolsonarista Alan Chaves foi hostilizado ao tentar pregar no Muro das Lamentações, em Israel, um dos lugares sagrados para o judaísmo, certo? Um vídeo publicado nas redes sociais pelo próprio pastor
mostra o momento em que ele segura uma Bíblia e tenta fazer uma pregação no local. Eu vi o vídeo, né? Ele realmente fica lá no meio, falando, né, coisas ali, acho que em inglês, tentando falar algumas coisas em inglês com a Bíblia aberta, e uma maioria de crianças ali judias e algumas pessoas mais velhas e tal, alguns idosos, enfim, hostilizando ele, gritando, batendo palma e debochando dele, ele parado no meio, né, enfim, achando que estava fazendo alguma coisa ali, né? E aí a matéria finaliza. No entanto, o ato não foi bem recebido. Adultos levantaram cópias do Torá, o livro sagrado do judaísmo, para tapar a Bíblia que Alan segurava, e o expulsaram com o apoio de crianças. E aí ele escreveu, né, nas redes sociais dele: nos expulsaram do Muro das Lamentações porque falamos de Jesus. Né? A religião judaica não reconhece Jesus como Messias, diferente do cristianismo. Tá? É isso que a notícia aqui então finaliza. E aí eu vou deixar para ler aqui alguns comentários com vocês, tá? De uma postagem aqui da página Geopolítica Hoje, porque tem alguns muito engraçados e que batem com o que eu penso também, tá? E que refletem essa atitude bizarra, patética, né? Mas ao mesmo tempo interessante, porque traz para a gente um elemento, né, de amostra, né, do quanto a direita brasileira, essa direita, especialmente essa direita neopentecostal, é ingênua, o quanto que é perigosa ao mesmo tempo, tá? E, enfim, quanto é ingênua e perigosa, certo? Então, enfim, vamos lá. Para começar a reflexão sobre isso aí, né, a notícia já é bem clara, né? Quer dizer, Jesus não é o Messias para os judeus. Então, e aí eu lembro para vocês dois fatos que aconteceram recentemente e que demonstram assim o analfabetismo funcional dessa gente, tá? E ao mesmo tempo demonstram também uma tese que eu tenho ponderado aqui, tá? Que é a da reflexividade negativa da direita brasileira. Vamos ver lá, olha só. Teve uma época aí, há alguns meses, teve uma passeata dessas de bolsominions e duas velhinhas foram entrevistadas, né? E aí o repórter pergunta para uma delas: por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque eles estavam com a bandeira de Israel naquele momento, estava ali, né? Enfim, na mesma época em que o Lula começou a criticar os excessos de Israel lá na Palestina, criticar o Netanyahu e tudo mais, e chegou a comparar o Netanyahu com os nazistas, né, com o Holocausto, e foi extremamente ali bombardeado teve bolsominion retardado do Congresso, que chegou a sugerir o impeachment do Lula. E aí, pouco tempo depois, a ONU concordou com o Lula, considerou que realmente o que o Netanyahu está fazendo lá enfim, uma bizarrice sem tamanho. Porém, naquela época, né, quando começaram as críticas ao Lula, rolou essa passeata aqui, e o repórter perguntou para uma dessas senhoras, né: por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? E aí ela responde: porque somos cristãos assim como Israel. Porque somos cristãos assim como Israel. Quer dizer, ela achava que Israel era cristão, era um país cristão, né? É um país judeu, de maioria judaica, e ela afirmou ali com a maior tranquilidade, porque Israel é um país cristão, como nós, né? E aí o repórter pondera, fala: olha só, mas Israel não é Cristo, né? Você sabe disso, né? E aí ela diz: mas Israel nos representa. Ela ainda bota um mas na frente, que é uma espécie de defesa ali, né? Eu vou continuar pensando isso porque Israel nos representa. E aí isso denota, obviamente, né, uma completa ignorância dela, né, de achar que Israel é um país cristão como nós, né? Não é. E agora, o segundo ponto é mais sutil, menos óbvio, né, e denota, do meu ponto de vista, denota nitidamente aquilo que eu tenho apontado aqui como a reflexividade negativa da direita brasileira. Por quê? Quando ela diz que Israel nos representa, a eles, bolsominions, né, na verdade, aonde que Israel representa os evangélicos de direita bolsonaristas brasileiros? Exatamente naquilo que naquele momento Israel estava negando. É exatamente isso. Quer dizer, a única coisa que essa gente enxerga é a negação. Eles não enxergam, eles não afirmam nada. Quando eles estão afirmando alguma coisa, não sabem nem o que estão afirmando, né? Ou eles não afirmam, como foi o caso daquele cara da passeata, né? Sou contra a corrupção, né? Contra a esquerda, contra o Lula, contra o PT.
aqui ela ainda tentou dizer que ela era a favor de alguma coisa. De que ela era a favor? Do país cristão chamado Israel. Quer dizer, ela não é a favor de nada, né? E aí quando você começa a ler isso de maneira mais ampla, junto com o restante do contexto, você percebe que, na verdade, ela não é a favor de Israel, ela simplesmente está ali se sentindo representada por Israel naquele momento, porque Israel estava negando o Lula, estava negando a esquerda brasileira, o PT e tudo mais. Aonde? Na manifestação do Lula de dizer que o Netanyahu era enfim, estava ali praticando genocídio e tudo mais. Então isso aqui para mim é um ótimo exemplo do quanto que, né, enfim, essa gente não tem, eles não afirmam nada, não existe. Por quê? Agora, por que isso acontece? Por vários motivos, né? Neomazombismo, etc e tal. Mas porque, como hoje a única ideologia que sobrou para essa gente é o individualismo, eles não têm mais conexão com nada. Essas tentativas que eles fazem de conexão com outros discursos ou com outros campos ali de ideológicos, com outros, enfim, grupamentos ideológicos e tudo mais, é tudo uma grande farsa ou enfim, um falsete de superfície para exercitar o próprio individualismo disfarçadinho de cristão, de pró-judeu, de contra a corrupção, etc e tal. Certo? Então esse é um ponto importante aí. E aí também lembro, para finalizar aqui, né, esse comentário, lembro também dessa mesma passeata do cara lá do pró-contra, né, que entrevistaram um vendedor de bandeiras, né, e o vendedor de bandeiras afirmou o seguinte, ó, as bandeiras do Brasil ainda tem algumas aqui, mas Israel já acabou tudo. Os bolsominions foram comprando bandeira de Israel, então não é só essa senhora, não é só o pastor, são os bolsominions em peso, eles são pró-Israel, por quê? Porque Israel naquele momento era contra o Lula, contra o PT, contra o Brasil. Então, quer dizer, né, isso fica muito evidente, né? Para mim não tem nem muita dúvida em relação a isso. Tá? E aí isso denota, de fato, a reflexividade negativa da direita brasileira, que é uma coisa sistemática, certo? Inclusive nesses neopentecostais. E aí que a gente vai entrar aqui numa reflexão mais ampla aqui em relação ao papel, né, do que são essas pessoas no Brasil de hoje, a partir desse caso lá do Alan Chaves, que é esse pastor lá, enfim, que foi fazer essa bizarrice lá, né, em Israel, foi tentar evangelizar judeu em Israel, olha isso, do lado do Muro das Lamentações, quer dizer, é um negócio inacreditável. Bom, peguemos um trecho aqui do Roberto da Mata, tá, para pensar os evangélicos nesse contexto da reflexividade negativa da direita brasileira, mesclado com essa estupidez aí, né, de achar que Israel é um país cristão e, ao mesmo tempo, esse individualismo que, no fundo, está ali disfarçado de todo o resto, inclusive de evangélico, porque, no fundo, a retórica dos evangélicos é a da teologia da prosperidade, que, na verdade, não é outra coisa senão enriquecer e se salvar, é o eu, né? Então, não tem nem religião ali, é tudo uma grande farsa, isso aí, certo? Vamos pegar um trechinho do Roberto da Mata para pensar isso aí, tá? Página 117 desse livro aqui, que é muito legal, tá? O que faz o Brasil, Brasil. E o capítulo é o capítulo que fala sobre religião, tá? Então é um capítulo que se chama, deixa eu ver aqui o título para falar para vocês, Os Caminhos para Deus, tá? Capítulo 8. E aí, ele fala aqui na página 117 o seguinte, temos também entidades sobrenaturais que nos protegem. Ele está falando, na verdade, do sincretismo, né? E essas entidades sobrenaturais que nos protegem no Brasil, tradicionalmente, sempre foram as do cristianismo católico, mas o de alguma religião afro-brasileira, né? Então, Umbanda, Candomblé e tudo mais, tá? Isso é o sincretismo que sempre foi ali, enfim, né? Depois que especialmente no século XX, né? Do século XX para cá, passou a ser ali uma espécie de marca do Brasil, né? Enfim, e aí o Roberto da Mata diz uma coisa muito interessante aqui para a gente pensar os evangélicos de hoje no Brasil, tá? Ele diz, essas entidades sobrenaturais que nos protegem podem ser de duas tradições religiosas aparentemente divergentes, justamente o catolicismo e os afro-brasileiros, certo? Religiões afro-brasileiras. Isso realmente não importa, ele diz, né? Não importa ser de duas, né? Agora olha só, o que para um norte-americano calvinista,
um inglês puritano ou um francês católico seria sinal de superstição e até mesmo de cinismo ou ignorância, para nós é modo de ampliar as nossas possibilidades de proteção, né? E aí ele continua e tudo mais, falando que essas experiências religiosas são todas complementares entre si, nunca mutuamente excludentes. Se a gente começa a olhar para esse comportamento dos evangélicos, que é um comportamento que é uma mistura de estupidez generalizada com uma coisa meio violenta, meio de projeto de poder e excludente, radicalmente excludente, né, das religiões afro, da Igreja Católica, que eles chutam santa, eles vomitam ódio contra os católicos todo dia nas igrejas, na maioria, né? Nem todas, mas na maioria. Enfim, já destruíram templos aí de Umbanda, de Candomblé, enfim, coisas que a gente não via antes, né? No sincretismo católicos afro-brasileiros, né? Afrodescendentes, melhor dizendo. Então, quer dizer, quando ele diz que para um norte-americano calvinista isso pode parecer, né, um sinal de superstição e tudo mais, por quê? Porque a religião evangélica dos Estados Unidos, ela é radicalmente excludente. Ela é aquilo que a cultura dos Estados Unidos é de maneira geral. É uma formação ali social de vários guetos, né? Você tem os guetos, você tem o bairro chinês, o bairro dos negros, o bairro do... Isso é uma marca dos Estados Unidos, né? E não é diferente na religião deles. Por isso que não tem esses entrecruzamentos sincréticos, digamos assim, que existiam no Brasil, né? Que em certa medida ainda existem hoje, mas que estão muito, digamos, nós estamos vivendo uma época problemática em relação a isso por conta desse crescimento dessas igrejas neopentecostais de matriz estadunidense, com um grande vínculo, né, aos Estados Unidos, baseados nessa retórica da prosperidade, do resultado, do lucro e etc. e tal. Porque é isso, você começa a querer destruir os concorrentes, né? Enfim, e aí o sincretismo vai acabando. Parêntese, é evidente que existem vários sincretismos que muitas vezes são irrefletidos nessas próprias igrejas evangélicas, que você percebe nitidamente uma variedade gigantesca de estéticas que são derivadas e que são importadas das religiões afro, encosto, descarrego, coisas que você não vê nos Estados Unidos, né? Não vê na Inglaterra, não vê na França. Porém, o que fica hegemônico ali é esse discurso da grana, da teologia da prosperidade, etc. e tal, e muitos acabam ficando violentos e excludentes, etc. e tal. E radicalmente idiotas, né? Como é o caso desse cidadão aí que foi lá para Israel. Agora, duas reflexões em relação a esse fato específico, diante de tudo isso que a gente falou aqui até agora. Imaginemos que o Brasil se transforme nisso que representa os bolsominions, né? Que é o quê? Israel, né? Porque o que é Israel? Vamos pegar aqui alguns comentários da postagem aqui para vocês verem, para vocês terem uma ideia aqui, né, de como que é a brincadeira lá, tá? Tá aqui o sujeito dizendo, né? Vai lá, evangélico, coloca a bandeirinha de Israel na sua bio, né? Faz isso agora, né? E aí, o que mais, né? Ele diz aqui, né? Segundo os bolsominions, Israel não seria um país cristão? Pois é, né? Pois é. E aí tem um aqui que diz o que eu pensei na hora ali, né? Falei, eu estava vendo essa notícia, pensei imediatamente isso. Falei, o cara fala aqui, né? Ele não tem nome aqui, é VPCF. Ele diz: saiu barato. O mais comum é que pregadores do cristianismo recebam cusparadas e chutes em Israel. E já tem vários vídeos aí na internet deles cuspindo nos cristãos. O cristão está saindo ali de uma igreja, eles vão e cospem, os mais radicais, né? Vão e cospem nos cristãos, quer dizer, ainda ficou barato com o tal do Alan Chaves. Não tomou uma cusparada na cara, não tomou um chute ali, uma saraivada de bolacha, deu sorte, né? Agora, e aí tem uma série de outros aqui, tem um aqui que diz, né, que apoia que a próxima marcha para Jesus seja em Jerusalém, todo mundo usando uma camisa com os dizeres Jesus é o Messias, entendeu? Vão para o campo de concentração da faixa de Gaza, vai tomar bomba na cabeça, porque, entendeu? Israel não é a Igreja Católica brasileira para ficar aceitando isso, entendeu? Enfim, né, um bando de bandido lá que gosta de jogar bomba nos outros, certo? Então, enfim, e aí tem um aqui que é o Henry Sanner, que ele disse uma que é perfeita, que ele diz o seguinte: silêncio, os crentes estão descobrindo
que os judeus odeiam os cristãos tanto quanto odeiam os muçulmanos. É isso. Silêncio, porque eles estão começando ali, ó, um neurônio está contando para o outro, mas como é que pode, né? O que está acontecendo? O que é isso, né? Então vamos deixar de refletir. Agora, a tendência é que se esse cidadão aí, o Alan Chaves, for realmente, né, dos mais ingênuos, ele volte dizendo que infelizmente eles ainda não chegaram ao nível de acreditar ou de aceitar Jesus, etc. e tal, né? Agora, nós temos que pensar de maneira mais ampla nisso, o quanto que esse tipo de coisa que gera identificação nos bolsominions, naquela senhorinha, naquelas figuras que, enfim, né, ó, zeraram ali as bandeiras do vendedor, todo mundo comprando bandeirinha de Israel, enfim, né, o quanto que isso é um traço do que essa gente é, né, os evangélicos e a sua radicalidade mais bizarra ali, tá? E que, de certa forma, por linhas tortas, digamos assim, o pastor bolsominion, Alan Chaves, acaba mostrando pra gente aí, tá? Agora, para finalizar o vídeo, deixo com vocês aqui algumas dicas literárias que eu acho importantes para poder entender melhor essa questão, porque tem muita gente que ainda tem dúvidas e tal. Em relação a essa diferença entre judeus e cristãos, certo? Que é uma diferença significativa, ainda que tenham ali uma mescla, né? Parece que os cristãos eram um subgrupo dos judeus, né? Logo no início ali do surgimento do cristianismo, e migraram para uma outra lógica ali, enfim, acabaram virando duas religiões diferentes. Um dos livros mais legais para entender isso aí é esse livro aqui do Norman Cohn, tá? Que é um historiador da religião, um historiador inglês, e esse livro aqui, eu acho que ele é inglês, deixa eu ver aqui, Londres, nasceu em Londres, tá? Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, tá? As origens das crenças no Apocalipse. Então ele vai falar aqui de todo mundo, né? Dos judeus, dos zoroastristas, dos cristãos, dos muçulmanos e uma série de outras religiões. Vai falar de Egito, Mesopotâmia, Pérsia e tal. Um livro sensacional e ajuda a entender bem essa diferença e não cair nessa esparrela de ficar indo para Israel querer catequizar né, querer evangelizar os judeus lá. E também, menos ainda, ficar comprando bandeirinha de Israel aqui para dizer que eles nos representam, né? Enfim, tá? Então é importante estudar para não cair nessa bobagem aí, certo? O que mais? Um livro que ajuda bastante também a completar várias informações daquele ali, nesse tema específico que eu estou falando, né? É esse aqui do meu xará, o Marcelo Gleiser, tá? Esse livro eu não li inteiro, li só umas partes dele, mas enfim, é um livro excelente também nesse sentido. O Fim da Terra e do Céu, o Apocalipse na Ciência e na Religião, tá? Também tem várias coisas legais aqui que podem ajudar aí nessa reflexão. Para além disso, importante, um último livro também ainda nesse sentido de distinguir aqui essas duas religiões, o Livro das Religiões, tá? Do Victor Hellern, Henry Notaker e o Justin Gardner, que é o autor do Mundo de Sofia, né? O famoso livro aí, Mundo de Sofia, tá? Também ajuda a entender essas diferenças. E aí outras temáticas aqui que podem ser conectadas com essa aí, para poder entender isso aí. A questão da Reforma Protestante, para entender como que isso se configurou na Europa e como que isso está se configurando aqui, fazer uma coisa comparada, para entender, enfim, né, as bizarrices que a gente está vivendo hoje aqui. Uma das formas é estudar o Johann Gutenberg, que foi um dos nomes ali mais importantes da Reforma Protestante, tá? Enfim, que inventou a imprensa, ajudou a traduzir as Bíblias para outras línguas e ajudou a disseminar, né, enfim, a lógica da tradução como uma ética e ao mesmo tempo como uma filosofia mesmo, né, de rever os excessos da Idade Média, daquela coisa monolítica e tudo mais. E a gente, inclusive, estudando isso, entendendo essas conexões aí, a gente aprende, de certa forma, a olhar para essas miríades de uma forma mais, mais, digamos, mais reflexiva, né? Tá? E com mais informações, beleza? O que mais? Esse livro aqui, As 100 Maiores Personalidades da História, tem um perfil do Gutenberg e um perfil do Martinho Lutero, que é o nome ali chave da Reforma Protestante. E, enfim, eu já fiz inclusive vídeo aqui sobre os dois, né? E ajuda também a entender isso aí, tá? E por último, ainda em relação a essa questão da Reforma Protestante, o livro A República Mundial das Letras, da Pascal Casanova, tá?
que também ajuda a entender aí essa questão, como que se configurou na Europa e como que se configurou aqui, e a gente faz essas comparações para poder entender melhor esse ponto aí. Por que a Reforma Protestante? Porque isso que a gente chama de evangélicos, pentecostais, neopentecostais, eles são reflexos, eles são herdeiros da Reforma Protestante, no melhor e no pior sentido do termo, tá? Esse livrinho aqui, agora saindo da Reforma Protestante, esse livrinho aqui, que é o Nos Bastidores do Reino, do Mário Justino, tá? Que aí fala um pouquinho sobre o início da Igreja Universal, lá que é uma bizarrice atrás da outra, tá? Enfim, mas é importante ler isso aqui também para entender quem é essa gente, tá? Inclusive naquilo que eles têm de diferenças pontuais ali, evidentemente, né? Porque não são todos iguais, mas é importante porque existem certas lógicas ali que comparecem na maioria deles, tá? Especialmente nesse caso aqui, nessa questão da grana, né? Porque o Bispo Macedo é digamos aí, é o maior desses mafiosinhos aí religiosos, tá? É importante também relembrar o que é a religião como perigo para a sociedade, tá? Tá aqui o Perseguições Religiosas, do James Hout, certo? Que fala sobre sobre as torturas e bizarrices que aconteciam na Idade Média, certo? E aí só um parêntese, isso aqui não é criticar a religião de ninguém, é ponderar o seguinte: religião tem que ser algo da ordem da vida privada e da ordem da vida institucional da religião, estrito sensu. Isso começa a se misturar com o Estado, a gente daqui a pouco está virando aí um Israel e cuspindo nos outros, e enfim, né? Por nada, certo? Que mais aqui? Sim, agora mudando também mais um pouquinho aqui, mais duas dicas só que são sobre o ateísmo, né? Que é, do meu ponto de vista, a melhor posição, enfim, para poder pensar essas coisas e para poder pensar o papel da religião no Estado e tudo mais, tá? Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, tá? Então tá aí, né? O livro, esse livro eu não li, mas comprei agora aqui, já conheço basicamente aqui o roteiro dele, mas está aqui na minha lista dos próximos para ler, certo? E finalmente esse aqui, que eu já li, tá? Que é o Ateísmo e Liberdade, do André Dispoli Cancian, tá? Que provavelmente você encontra aí pela internet, e um livro bacana também nesse sentido de refletir o ateísmo e a importância do ateísmo e tudo mais. Tem um livro do Nietzsche também que eu acabei de lembrar aqui, que eu esqueci de separar, o Anticristo do Nietzsche, que é um livro importantíssimo também, né? Mas enfim, fica a dica aí, tá, pessoal? Então é isso. Esse foi aqui o primeiro vídeo, tá falando sobre essa bizarrice aí, né? Esse pastor aqui, o Alan Chaves, que foi lá tentar evangelizar judeus no Muro das Lamentações em Israel. Quer dizer, sem noção total, escapou de tomar ali umas bolachas e, enfim, né? Mas serve para a gente refletir e pensar questões aqui ligadas a esse crescimento dos evangélicos no Brasil atual, beleza? Então a gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto, fui.